a credencial, então, só para que a gente possa ter registrado aqui, o Matthew Walker. Então, ele é um cientista especialista na parte de sono pelo Center of Human Sleep Science da Universidade da Califórnia. Então, ele é o principal cientista especializado nisso. Então, a gente não está aqui falando de um Zé Mané qualquer. Ele escreveu Por que Dormimos, também recomendado pelo New York Times, tá? E o Bill Gates fala muito e recomenda muito o trabalho do Matthew Walker. Okay? Então, ele fez TED Talk, 60 Minutes, ele ajudou, inclusive, ele foi um dos consultores de sono para a Pixar e para o Google, e ele também ele trabalha aí com uma ciência de ponta nessa área, tá bom? Então, as dicas que ele vai dar aqui é muito importante para que você possa anotar. Tem muitas coisas aqui na qual foi muito legal e a gente vai discutir um pouquinho depois desse vídeo. É um vídeo um pouco mais longo, ele tem 15 minutos, mas é extremamente importante para que a gente possa ter aí. Por isso que eu encorajo vocês a terem um caderno para anotar, porque ele fala de dicas práticas, tá bom? We've spoken about this essential need for somewhere between 7 to 9 hours of sleep a night. What are some tactical, practical tips that I can help you with so that you can start getting that better quantity and quality of sleep tonight? I think the best single piece of advice that I can give to try to improve your sleep starting tonight is regularity. Go to bed at the same time and wake up at the same time. No matter whether it's the weekday or the weekend, or even if you've had a bad night of sleep, regularity is king, and it will anchor your sleep and improve the quantity and the quality of that sleep. And the reason is that inside of the brain, there is a master 24-hour clock, and it expects regularity and thrives best and responds best under conditions of regularity. And it includes the control of our sleep-wake rhythms. And when we give our brain the signals of regularity, including waking up at the same time and going to bed at the same time, that can improve the chances for enhanced sleep quantity and also sleep quality. So many of us, when we get into bed and we turn out the light, we expect sleep to be a little bit like a light switch, that we should be immediately able to fall asleep. In fact, as a physiological process, sleep is much more similar to landing a plane. You gradually need time to descend down onto the firm bedrock of good sleep at night. And so here, the suggestion is develop some kind of a wind down routine. Develop some kind of gradual sleep ritual. Some people like to take a bath or a shower. Other people like to do light stretching and just sort of light body movement. Other people like to try meditation. And in fact, meditation has been proven to be hugely powerful for your ability to fall asleep more easily, including in people suffering from insomnia. Or even just starting to read a book. Try to institute that same sleep routine time and time again. And gradually it will give your body the chance to go through that physiological sort of power down routine, as it were. Another possible wind down routine tip is in the last sort of hour or the 2 hours before bed, just set aside maybe 5 minutes and sit there with a pad of paper or a tablet and just write down all of the concerns that you have, the things that you think, oh, I've got to do this, or I should have done that, or I need to do more of this tomorrow. And it's like catharsis. It's almost like vomiting out your anxiety onto the page. And it sounds a little bit hokey, but it turns out scientific studies have been done on this wind down tool. It's called a worry journal. And if you institute it, it seems to improve the likelihood of you being able to fall asleep easy, and if you wake up at night,
being able to fall back asleep. Keep it cool. And what I mean by this is set your bedroom temperature to the appropriate level. And it's colder than you would think. What we found is that the optimal temperature for good sleep is somewhere around 67 degrees Fahrenheit, or a little bit more than 18 degrees Celsius. And the reason is because your brain and your body need to drop their core temperature by about 1 degree Celsius, or about 2 to 3 degrees Fahrenheit, for you to initiate sleep, for you to first fall asleep, and for you to then stay asleep across the night. And this is the reason that you will always find it easier to fall asleep in a room that's too cold than too hot. Because the room that's too cold is at least taking you in the right temperature direction for good sleep. Another interesting thing that you can do regarding temperature is have a warm bath or a shower before bed. Sometimes when we do that, we get out of the bath and we think that we're all warm and toasty, and the reason that we perhaps have a better night of sleep is because we were nice and warm coming out of the bath. But it's actually the opposite reason, because when you're in the bath, what you encourage is for all of the blood to come out of the core of your body and rise to the surface of your skin. Then, because all of the blood is at the surface of your skin, it evacuates all of the heat from the body. So as a result, when you get out of that bath or the warm shower, your core body temperature actually plummets. It sounds almost like a wives' tale, but it's actually scientifically grounded. It's called the warm bath effect for improved sleep quantity and quality. We are a dark-deprived society in this modern era, and we need darkness specifically at night to trigger the release of a sleep timing hormone called melatonin. Try to be a little bit mindful, particularly in the last hour before bed. Try to dim down half of the lights in your house. You may actually be quite surprised at how sleepy that can start to make you feel. And in part, it's because the brain is finally getting the signal of darkness or even dusk that it needs to gradually begin releasing melatonin. Even a bedside table lamp can be emitting a level of lux light intensity that can stamp the brakes on melatonin. Another thing, of course, are the screens and the devices that we use in the last hour before bed. So try to stay away from your computer in the last hour. Stay away from those iPad screens on full brightness. If you have to use those devices, firstly, try to dim down the brightness. If you're going to use your computer during the evening, you can install certain software, and those will try to take away the blue light. And the reason is because it seems to be that it's the blue light in particular that has a damaging effect. But overall, light exposure in the evening in general is non-optimal for our sleep. Now, the last thing I would note regarding light is that we can reverse engineer the trick when it comes to morning time. And so now the morning is the moment where we should have as much exposure to light as possible. And not just indoor light, but outdoor light. Even on a cloudy, dark day, the brightness outside is usually far more powerful than the brightness of even the brightest indoor lights. And we need that brightness during the morning hours to help us keep our circadian 24-hour rhythm regular. And
And as a general rule of thumb, try to stay away from caffeine in the afternoon and in the evening. And if you really want to have a glass of alcohol one night or a couple of nights during the week, try to make sure that you don't go to bed tipsy. That's a cardinal sign that you've probably had too much to drink, and it will impact your sleep at night. And then finally, related to those substances is nicotine. Nicotine is an activating chemical, and it can actually stimulate the brain and make it more challenging to fall asleep. If you are using nicotine patches or nicotine gum, or you're a smoker, just try to be mindful of abstaining from nicotine consumption or nicotine ingestion in the hours before bed. Sleeping pills, and both the older sleeping pills and more of the newer sleeping pills on the market, they're a little bit similar to alcohol. They are in a class of drugs that we call the sedative hypnotics. And those don't necessarily work to produce naturalistic sleep. They just stop the firing of the brain. They shut the brain down. Sleeping pills have been associated on average with issues with learning and memory and also forgetfulness. There have been some studies that have linked the use of sleeping pills to a higher risk of mortality and also a higher risk of cancer. If you are thinking about sleeping pills, or if you're using sleeping pills and you want to have a discussion perhaps about modifying that sleeping pill use, the best advice is go and see your doctor and then see what their best recommendation is. Try to limit the bed to simply trying to sleep and also to intimacy. Those are the only two things that we typically recommend for bed use. So try to resist the urge to, for example, be working on the bed or eating on the bed or even watching television on the bed. It's okay if you want to tuck yourself up and just have a little bit of a read of a book. If that helps you drift off, that's fine. But don't associate your bedroom and particularly being on your bed with these major activities of watching television, working, or eating. Those things are going to confuse your brain. It's going to keep associating the bed with everything else other than a good, sound night of sleep. If, for example, you're having one of those nights where you're trying to fall asleep and you're just not catching that sort of sleep train, as it were, or you've woken back up in the middle of the night and you just can't get back asleep, the general rule of thumb is that after about 25 to 30 minutes, you should normally get out of bed and go and do something different. And the reason is that your brain is an incredibly associative device. And very quickly, it will start to learn an association between your bed being the trigger of wakefulness rather than sound sleep. And we need to break that association. You would never sit at a dinner table waiting to get hungry. So why would you lie in bed waiting to get sleepy? And the answer is you shouldn't. Understand that this is okay. It's normal. Many people will have these nights. Go to a different room and in dim light, just read a book or maybe listen to the radio or a podcast. Don't check your phone, don't check email, and also don't fall into the temptation of eating because that will create a habit that will wake you up. Instead, just do something relaxing. You can do light stretches, for example, and only return to bed when you are sleepy. And gradually, you will relearn the association that your bed is this place of sound sleep. If you're interested in sleep tracking, there are lots of different options out there. Things such as smart rings, for example, or even head devices or smart mattresses that are starting to emerge. I think you just need to ask yourself, what do you feel comfortable with? What do you think is going to be something that is not distracting or gets in the way of your sleep, but is complementary and may enhance your sleep? Because that's one of the benefits of sleep tracking.
Using sleep trackers gives us a historical record of our sleep. We can look to see if there are things in our lives that we've been experiencing that go hand in hand with changes in our sleep. Things that we've been doing that resulted in our sleep becoming better, or things that we were doing that resulted in our sleep getting worse. Maybe we switched our exercise schedule to a different time of day, and for us personally, that's not good. And we saw that our sleep declined. Or we started to eat something different, and our sleep improved. This is how sleep can actually be beneficial if you track it with these types of wearables. So these are tactical tips that you can use to start improving your sleep quality tonight. But if you have a sleep disorder, then these things may not necessarily help you. And here the analogy would be, let's say that I'm your athletic sports performance coach, and I'm giving you all of these tips to improve your performance. But if you have a broken ankle, none of those tips are going to help. We need to get you to a doctor so that we can treat the broken ankle before we can come back to these tips. And it's the same way with sleep disorders. So if you think you've got something such as insomnia or sleep apnea, heavy snoring, or restless leg syndrome, any one of these things that sounds familiar, please go to see your doctor, inquire about potential diagnosis of your sleep disorder, and when that's treated, we can return and revisit these tips for better sleep. And if you're concerned about whether or not your problems with sleep would classify you as suffering from insomnia, we will leave in your workbook a short questionnaire called the Insomnia Severity Index. And you can just fill this out and you'll get a score at the end, and that can give you some guidance as to where you're at as potentially suffering from or not suffering from insomnia. And if you are, you can always take that test result to your doctor and then have a conversation. Não sei se você já teve a chance de fazer um teste de DNA para saber quais são os seus pontos fortes e os pontos fracos. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que eu era uma pessoa que era mais coruja, né? Eu sempre fui uma pessoa que dormia por mais parte da noite, né? Essa aqui é uma área que eu ainda não traduzi, mas eu vou deixá-la bonitinha para mandar para vocês. Então, as corujas, né? E aqui ele fala, né? As pessoas que são famosas, né? Por serem corujas. Uma delas é o Barack Obama, Bob Dylan, né? Algumas dessas personas. E pessoas do outro lado, que são pessoas que são, né, as pessoas que acordam mais cedo, né, os pássaros da manhã, famosos como Oprah Winfrey, Benjamin Franklin e Steve Jobs também são dessas características. E se fala muito em cima dessa ciência de que, na verdade, você pode trocar isso, não necessariamente você vai ser para o resto da sua vida uma coruja ou pro resto da sua vida uma pessoa que acorda pela manhã, mas isso pode ser adaptável. E uma das coisas que eu tenho lido muito é que, de fato, acordar mais cedo ele é muito bom para a nossa saúde. Então, eu tenho feito alguns experimentos em fazer essa troca. Então, conseguir dormir pelo menos até meia-noite, porque eu geralmente eu ia dormir até 3, 4 horas da manhã, era o meu horário. Então, estou conseguindo dormir por volta de 11h30, e que é um avanço muito, muito longo para mim, porque definitivamente não é o meu horário dormir antes da meia-noite. Então, tem sido muito interessante acordar mais cedo e ter aí essas 8 horas de sono intactas. E uma das coisas que eu tenho usado e tem funcionado muito para mim, não sei se isso já acontece com vocês, mas sabe esse despertador? Eu odeio despertadores. E quando eles batem, você já acorda de mau humor, porque aquilo ali interrompeu o seu sono. Então, eu descobri um aplicativo que, basicamente, eu tenho usado ele nos últimos 6 meses, que é os testes que eu tenho feito. Ele chama Sleep Space. Deixa eu ver se dá para... é esse iconezinho preto aqui, ó. Sleep Space. E ele emite o som de pássaros.
Então, como ele é gradual, você pode ali escolher algumas formas de acordar. Então, pode ser através de ondas do mar, acordar com os sons da caverna, e o que eu mais achei interessante são os sons de pássaros. Você começa gradualmente acordando com os sons de pássaros até eles intensificarem, para que você naturalmente acorde. Então, se você, por exemplo, quer acordar às 8 da manhã ou 7 da manhã, ele inicia o som de pássaro bem pequenininho, um pouquinho antes, para que quando der 8 horas ou 7 horas, a hora que você definiu, você naturalmente abre o olho e você fala, nossa, acordei. E isso mudou completamente a minha forma de aceitar a manhã. Simplesmente porque eu mudei, em vez de ser o barulho, pé, né? Simplesmente é uma coisa, é um som natural, um som da natureza. Então, eu super indico, funcionou muito para mim. Né? Eu já estou baixando aqui no meu celular, e se eu perder a hora amanhã porque o aplicativo não funcionou, mas beleza. Uma coisa interessante aqui, Letícia, a Audrey falou assim, é possível essa troca sim, fui coruja a maior parte da minha vida, hoje sou ao contrário, né? E a Dani já falou, preciso desse aplicativo. Sim, olha só, esse aplicativo ele foi muito aprovado, não só pela CNN, New York Times, ele teve sleep reviews sobre vários outros, enfim, especialistas nisso, tá? Ele é um aplicativo fenomenal. Ele tem dentro dele, que é a forma paga dele, em que ele induz o sono REM, tá? E é fantástico, porque ele manda ondas de som para que você entre mais fundo dentro do seu sono. É muito interessante, eu já fiz esses testes, e tanto que quando eu uso o sono REM, realmente, quando eu acordo, eu tenho eu acordo menos durante a noite, né? Ou pelo menos tenho uma noite mais tranquila. Interessante do sono REM, que as pessoas pensam, pois é, você tem que dormir de 8 a 9 horas por dia. E você acha que essas 8, 9 horas vão ser o sono REM. Na verdade, um bom sono REM ele está de 60 a 90 minutos. Durante o seu sono pesado. É quando você realmente até tem movimentos involuntários, como espasmos musculares. Isso quer dizer que você está dormindo muito pesado. E se você tivesse seu olho aberto, a pessoa iria ver o seu olho mexendo, né? Você vê a pálpebra mexer um pouquinho. Quer dizer que a pessoa está realmente naquele sono REM dela, né? O que é super interessante. Então, aqui tem a ciência por trás, ele foi desenvolvido por médicos, esse Sleep Space, e é esse alarmezinho aqui que mudou completamente a minha vida. É fenomenal. De fato, a única coisa, o único efeito, e foi comprovado isso agora que eu fui lá para a praia, na casa da praia, de fato, tem pássaros. Aqui onde eu moro não tem, né? São Paulo, eu ouço carros. Então, o que aconteceu comigo é que, por conta de eu estar no lugar onde tem pássaros, eu acordei junto com os pássaros. Então, 5h30, 6 horas da manhã, eu despertei do nada. Eu não tinha colocado alarme. Letícia, ficou ruim aqui. Você acordou 5h30 da manhã? Nas férias, todos os dias. Isso aqui é um grupo sério, Letícia, por favor. É verdade. Tá? Vem, por quê? Porque lá tinha pássaros. E eu, durante os 6 meses, eu tenho testado esse aplicativo e eu posso dizer agora com confiança para vocês, porque eu usei isso e realmente mudou a minha fase de sono por conta dessa maneira que eu estou instituindo. Obviamente, eu usei todos os passos que esse médico Walker, né, o cientista Walker, passou para a gente, e eu tenho usado isso há bastante tempo para poder dar essa aula. Então, eu posso dizer para vocês com certeza que quando eu estava lá, eu realmente notei o quanto eu estou... a minha mente está, tipo, linkada ao som dos pássaros para acordar. O teu sono está condicionado ao som dos pássaros, né? Condicionado ao som dos pássaros. Olha só, a Patrícia Lage falou aqui, eu já sou o contrário, acordo às 5 da manhã e vou dormir às 21h30. Agora, mais tarde, um pouquinho por causa do Zoom. Né? E ela falou assim, eu acordo com sabiás, canários, papagaios e araras. Né? E a Débora deu uma dica. A Débora deixou uma dica para o marido dela aqui no chat, Diego, você está vendo? Vou ter que ir para a praia para saber se funciona. Boa!
Então, é interessante saber que esses sons que estão ao nosso redor podem influenciar a nossa rotina, né? Segue aí, Lê. O que esse médico fala é, por favor, não usa esses despertadores para acordar. E exatamente, ele é contra isso, exatamente porque ele dá um gatilho muito ruim para que quando você acorda, você já acorda errado. Você quer jogar aquilo longe e é diferente mesmo. Então, para a gente voltar a essas dicas, então ter regularidade é uma coisa importante, hábito, então esse hábito, se você tem aí né, um hábito de comer à noite, de ingerir bebidas, né? Tenta fazer isso um pouco antes disso começar a atrapalhar o seu sono, tá? Então, também fala de Coca-Cola, chocolate. Aqui a gente está falando aqui qualquer uma dessas áreas 6 horas antes, comer comida pesada. Então, geralmente se fala de comer até as 6, 7 horas no máximo. Exercício físico à noite não é legal, então sempre colocar eles para amanhã. Né, a parte e a temperatura que me chamou muito a atenção, de fato, temperatura mais fria, 18 graus é a temperatura ideal, então, quem puder regular essa temperatura, faça esse teste. Eu, infelizmente, não tenho como fazer isso aqui em casa, mas quem tem essa possibilidade, eu acho maravilhoso. E a questão de barulhos, ruídos e a questão também de luz. Então, o que eu já faço no meu aplicativo, né? No iPhone, no Android, você consegue colocar ele para diminuir a luz automaticamente. Isso já nas configurações, todo celular tem isso. Nas configurações, você vai lá em brilho, tá? E você consegue mudar para luz amarela. E aí você define o horário que você quer mudar. Então, eu geralmente já coloco a partir das 8, 8h30. Eu tenho 2 celulares, um é Android, um é iPhone, então eu sei direitinho que é possível fazer isso nos dois. E no meu computador também, essa luz que eu estou vendo aqui já está amarelada. E ela tem uma tendência de ficar mais amarelada à medida que vai ficando mais tarde. Então, a partir das 9, a luz do meu computador aqui já está completamente amarelada. Isso ajuda muito também, tá? Então, isso é uma Letícia, coisa... Diga. Letícia, sou eu. Posso aproveitar teu raciocínio? Claro. Já que tu está falando isso nos aparelhos, eu sou seguidora muito do Dr. Lair Ribeiro, tá? Que é um que o Vitor Sorrentino também. Então, até eu pedi para o meu marido me alcançar. Nós temos o hábito, eu aprendi com ele, talvez possa auxiliar também, como nos aparelhos, o óculos laranja. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí também. Ele vai auxiliando. Direito, Patrícia. Ele vai auxiliando. É bem pequenininho, debochado. Ele auxilia também, porque ele tira a luz branca, né? Ele auxilia. E outra coisa que eu também aprendi com ele, estou tendo retornos até com conhecidos também, a lâmpada do abajur do quarto, em vez de ser lâmpada branca, logo que eu fui comprar, eu fiquei encabulada e até fui dizer lâmpada vermelha. Tu troca a lâmpada do quarto, se tu tem um abajur, alguma coisa assim, por uma lâmpada vermelha, que ela também dá essa penumbra e auxilia no relaxamento, além de todas essas coisas, de não ter televisão no quarto, né? E de ter uma rotina de horário, é só uma dica. Coloca no chat pra gente onde você compra esse óculos, a Débora, além de ir pra praia, já quer comprar o óculos. Lembrando do Dr. Vitor Sorrentino, eu vi uma das aulas dele muito interessante, que tentando ler um livro que a Letícia recomendou que eu lesse, chamado Sapiens, fala do nosso homem ancestral, né? O homem das cavernas, que tem o DNA dentro da gente. E como é que funciona o DNA do homem das cavernas? Escurecia, ele entrava na caverna e ele ia dormir. E quando começava a amanhecer, ficar claro, ele saía, ele ia fazer o quê? Ele ia caçar. Ele ia buscar comida. Então, ele passava o dia todo buscando comida, caçando, e quando escurecia, ele voltava para dentro da caverna. Então, o corpo, o nosso DNA, ficou sincronizado com o quê? A hora que escurece, é a hora de acalmar, baixar e dormir. E nós tiramos esse controle, bloqueamos esse DNA como? Com os dispositivos, com a televisão, com o celular, com o computador. Quando você escurece, você acende a luz, fica claro demais. Então, o teu corpo fica todo bagunçado nesse aspecto, né? Por isso que eu gosto muito. Começando agora
Aqui nos Estados Unidos, agora você compra umas lâmpadas, que são lâmpadas smart, né? E você, com o seu celular, você controla a cor, a intensidade dela, tudo. E aqui minha esposa pediu para eu colocar nos abajures aqui de baixo, essa luzinha amarelinha, sabe? Tipo luzinha antiga. Então, das 7 horas da noite, essas luzinhas estão acesas. E você já sente aquele clima que... Já vai desacelerando, né? Vai desacelerando. E nosso abajur também já está assim, né? Os difusores são umas boas dicas para a gente ter, né? Ótimo. O difusor, usar ele para esse formato também, porque eles também, a grande maioria deles tem essa luz amarela. Então, já começar a instituir essa rotina. E aí, nessa parte que a gente vai falar... Oi? Lê rapidinho, antes de você abrir isso aí. A Audrey escreveu outra coisa interessante. Parei de ser coruja devido a muitas mudanças graduais no estilo de vida, alimentação, exercícios físicos, e bem dessa forma que a Letícia falou. Evito me alimentar após as 7 ou 8 horas da noite. Troquei a academia no final da tarde e pela manhã. Álcool também diminui muito, e mesmo nos finais de semana, acordo cedo. Legal, obrigado, Audrey, por estar compartilhando isso com a gente. Eu ia pedir para você falar de óleos essenciais ligados ao sono. Manda bala. Então, antes de eu falar das pesquisas científicas que comprovam os óleos essenciais como parte dessa questão, né, científica, a gente vai ver os componentes químicos das propriedades úteis para o sono. Então, a maioria deles que tem essas composições calmantes são os alcoóis. Então, eles são um grupo químico composto de um átomo de hidrogênio e um de oxigênio. E esses óleos essenciais que contêm alcoóis podem ter vários benefícios, inclusive de limpeza, proteção contra as ameaças ambientais e também sistema cardiovascular saudável, não só dando um sono tranquilo, tá? Então, os óleos essenciais que têm esses alcoóis, que dentro desses componentes químicos, que são o linalol, tá? O principal deles. Então, é o clary sage, o lavanda e o sandalwood. E, gente... Eu sou muito apaixonada pelo sandalwood. Depois que eu fiz... Esse óleo é incrível, não é? Esse óleo, para te dar uma relaxada, ele é inacreditável. Esse com a camomila romana, eles são imbatíveis. São óleos mais preciosos, obviamente eles são de 5 ml, um pouquinho mais raros, mas eles valem muito, muito a pena para quem realmente quer se aprofundar nessa maravilha que são os óleos essenciais. Claro que, se você está começando agora... O lavanda vai ser um ótimo composto, um óleo essencial também que pode ser muito interessante, o clary sage junto com o serenity, que já é um composto mix, né, que são vários óleos essenciais juntos. Olha só, a Fátima falou, uso clary sage sublingual antes de dormir. E a Eliana Abdul falou assim, tenho usado frankincense no difusor toda noite e meu marido parou de roncar. O Jorge falou... Usam breathe aqui no peito também, ele ajuda muito a parar de roncar. O breathe em combinação com óleos para dormir, né? Frankincense, ele é um óleo potencializador de qualquer óleo que você usar para dormir. Então, se você usar um bergamota, muitas pessoas dormem com óleos mais cítricos. Então, você ajuda o frankincense para potencializar. Você usa o sandalwood com o common chamomile. Se você adicionar o frankincense, ele potencializa os dois. Outro óleo essencial... Diga, uma pergunta, Letícia, que eu vou fazer para você aqui. A Adriana falou que ela adora a lavanda e o wild orange. Para mim, o wild orange, por ser um óleo cítrico, ele vai te acordar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre alguns óleos que vão te deixar... E por que, para mim, ele faz me acordar e para você não? Né? Tá, vamos lá. Opa, rapidinho. Uma coisa importante a respeito dos óleos cítricos é que nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Eu, por exemplo... tenho a dificuldade de dormir com lavanda, porque lavanda ele é um óleo essencial que me dá sonhos lúcidos. Só que os meus sonhos lúcidos não são bons. Geralmente, eu tenho que correr de um Tiranossauro Rex. Então, eu não gosto de dormir com lavanda, porque exatamente ela provoca esses sonhos lúcidos, para mim, tá? Então, para algumas pessoas, é isso que vai acontecer. Geralmente, quem tem sonhos lúcidos com a lavanda dorme bem com os cítricos. Eu já fiz essa correlação. Eu não consigo explicar cientificamente por que isso acontece, mas se você está tendo sonhos lúcidos com a lavanda, testa óleos cítricos.
e o principal entre eles são Wild Orange e o bergamota. São 2 óleos cítricos fenomenais para você dormir, caso você tenha essa questão com a lavanda, tá? Vitor, você está com a mãozinha? Perdão. É engraçado a questão do sonho lúcido que a Letícia sempre fala que ela tem com a lavanda. Eu tenho com capim-limão, mas eu tenho gostado. Tem sido uns sonhos bem desafiadores e é sempre com o capim-limão, mas eu acho... Tiranossauro Rex, né? Ah, eu gosto. Estou me divertindo. E com capim-limão, Letícia. Olha só. Eu, por exemplo, com o Serenity, se eu tomo a cápsula de Serenity, ou se eu uso o Serenity à noite, que é um óleo que faz você dormir, eu saio matando alguém à noite, né? Então é interessante isso acontecer. A Gelane falou, meu maridão não dorme bem com a lavanda, mas adora o cedro com o Wild Orange. Que legal. A Marisa quer falar alguma coisa. Marisa, pode falar. Desculpa, eu perdi. Você falou bergamota com o quê? É a bergamota ou o Wild Orange. São 2 óleos muito bons para dormir à noite. A gente tem sempre que lembrar que uma gota de óleo essencial contém cerca de 40 trilhões de moléculas. Então, a identidade química dessas moléculas depende do óleo essencial. Então, um óleo essencial pode ter entre 1 a 1000 diferentes constituintes químicos. E ela tem diferentes identidades químicas. Então, tudo é química e a estrutura química influencia como as substâncias são absorvidas e metabolizadas também. E como elas vão ser, como essas atividades biológicas vão acabar acontecendo no nosso corpo. Então, os óleos essenciais, eles vão funcionar de maneira diferente para cada pessoa por conta dessa atividade. Claro que a grande maioria das pessoas dormem com lavanda, então, mas vai acontecer essa mudança para cada uma dessas pessoas, tá? Então, os aromas, eles interagem com a parte do cérebro que armazena essas memórias e essas experiências pessoais. Então, se você tem uma experiência pessoal com um cheiro de lavanda na sua infância, ele vai interferir com a sua memória de adulto. Isso vai interferir com o seu sono. A memória olfativa vai falar mais alto. É engraçado. Pois não, Marisa. É engraçado porque eu dei de presente o difusor com a lavanda para o meu primo, e ele e a esposa dele, os dois falaram no dia seguinte que eles tiveram um pesadelo. Por isso que eu até falei assim, mas será que eles estão de gozação, né? Mas então, realmente é verdade. Sim, sim. Então, por exemplo, se você usa um óleo essencial por ingestão tópico ou por inalação, o efeito ele pode ser diferente. Então, por exemplo, se você usa o Wild Orange internamente, ele provavelmente vai te dar mais energia, porque você está colocando ele na sua corrente sanguínea e não está levando ele para o seu sistema límbico. Então, depende muito como o seu sistema límbico vai interpretar aquela química. Então, por exemplo, se a gente for pensar no Wild Orange, ele tem algumas composições, e o maior deles é o limoneno. O limoneno é o monoterpeno, tá? O monoterpeno, ele tem uma cadeia de curta química, então mono, curta, a cadeia química. Então, significa o quê? Que ele evapora muito rápido, tá? Então, ele é um dos compostos mais presentes no Wild Orange, e esse limoneno é responsável para elevar o humor. Ele é estimulante, antioxidante, então, ele pode também, para a maioria das pessoas... Para te manter longe de depressão. Tá? Sim. O cheiro do Wild Orange, você inalando durante o dia, as mulheres na época do mês que estão mais ansiosas, mais deprimidas, pode usar esse cheiro para tirar isso. Inclusive, o Dr. Dave tem um protocolo incrível que a gente tem lá no Gotas da Terra. Dá só um tempinho, Lê. Rapidinho aqui. A Viviane falou, meu filho de 3 anos e 9 meses é autista, coloco no difusor a lavanda com o frankincense e ele dorme muito bem. Aí a Vanessa fez uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Qual é o máximo de mistura de óleos e de gotas que posso colocar no difusor? Eu chego a colocar até 20 gotas, porque não consigo sentir o cheiro. Você já teve Covid, Vanessa? 20? Geralmente... eu tô brincando. Geralmente a gente usa até 5 gotas em mistura, né? Então, 5 gotas de óleos essenciais. Depende muito aí do difusor que você está usando. Então, lembrando também que a sua capacidade de sentir cheiro pode ser diferente, tá? Então, pode ser que você não tenha, talvez, não esteja sentindo tanto cheiro, mas o óleo essencial não importa se você sente o cheiro dele forte ou não. Importa que aquelas químicas elas estão no ambiente. Então, a grande maioria dos difusores que a gente compra por aí,
eles fazem muito espetáculo. Eles jogam fumaça, parece um Cirque du Soleil. E geralmente essa fumaça vai para o chão. Ele nunca consegue subir. O que eu gosto dos difusores da Terra é que ele tem uma fumaça que ela é muito leve, você quase não consegue ver de tão transparente que ela é, mas ele joga aqueles compostos químicos para o céu, né? Para o teto. Para o ar. Para o ar, para que vá para todo o ambiente. Tá? Então, voltando aqui no raciocínio do Wild Orange, outra coisa, outro componente, além do limoneno que tem no Wild Orange, que as pessoas não percebem, é que ele tem linalol. Linalol é o principal componente, como a gente estava falando agora, para fazer você calmar. O linalol, ele é um terpeno, então ele trabalha para aliviar o estresse, a ansiedade, a insônia, e ele vai linkar diretamente com o seu neurotransmissor. Então, é muito bacana você entender também a composição química de, às vezes, um óleo essencial cítrico. Ele pode também ter composições que podem nos acalmar. Marisa, só um pouquinho, já vou deixar você falar, tá? Outra coisa interessante é a quantidade de gotas no difusor, tá? Gente, se você vai misturar 2 ou 3 óleos no difusor, não use mais que 2 ou 3 gotas. Não importa se é um difusor de meio litro ou de 100 ml, tá? Você nunca vai usar muito como 20 gotas de um produto só, tá? Quem te ensinou isso está querendo vender mais óleo, que você compre mais óleo. Pode falar, Marisa. Só para confirmar, então vamos supor, se eu tenho problema de olfato, eu mesmo não sentindo o cheiro, eu ainda assim tenho benefícios que... Sim, porque são as partículas químicas, são os compostos químicos do óleo essencial que vão ativar o teu sistema neurotransmissor, que vão ativar o teu sistema olfativo, sistema límbico, perdão. Tá? Então, nesse processo, ele ainda vai entrar a partícula, mesmo que você não detenha aquele olfato ou cheiro dela, mas ele vai disparar uma cadeia de eventos dentro do teu corpo, iniciando pelo sistema límbico. Tá? Sem dúvida nenhuma. Aqui tem outros óleos essenciais, então... Só um pouquinho, Letícia. Tanto que, quando eu perdi o olfato, eu continuei cheirando a cássia e o peppermint várias vezes ao dia. E o que foi mais incrível, na hora que começou a voltar o meu olfato, eu começava a sentir alguma coisinha lá de longe, né? Mas eles certamente me ajudaram a melhorar o olfato e sair dessa loucura aí. Desculpa, eu super indico vocês testarem óleos essenciais. Geralmente eu uso até 3 óleos essenciais no difusor para dormir. Então, quando eu uso, por exemplo, o Roman Chamomile, como ele é muito forte, eu uso apenas uma gota dele. Eu adiciono 2 gotas de Petitgrain. Às vezes eu adiciono uma só, porque o Petitgrain também ele é bem forte. O Petitgrain é um substituto da lavanda, então ele é muito bom para as pessoas que têm esse problema com a lavanda. E eu também coloco muito ou o frankincense ou eu coloco o sandalwood. Então, Roman Chamomile, sandalwood e Petitgrain, ou Roman Chamomile, sandalwood e os endocrine. Então, algumas pessoas dormem com os endocrine, apesar dele ter rosemary nele, mas é aquela coisa, né? Uma das razões pelo qual isso acontece é por uma questão do intestino e estômago. Os endócrinos, ele é um detox, ótimo detox. Então, ele acontece para algumas pessoas um relaxamento para sono, porque ele está trabalhando com esse sistema que é o nosso segundo cérebro. Então, é muito interessante também para algumas pessoas, não para todos, mas eu super indico também você começar a usar os endócrinos como detox, ou pelo menos durante o dia, para que você possa fazer aí um processo mais, principalmente para quem tem problema de intestino, estômago, essas coisas, tá bom? Outra coisa que eu queria... Foi fantástico, Letícia, durante a minha saída do Covid. Eu achei como ele era incrível, como sendo um óleo que foi, tipo, limpando o meu corpo, sabe? Das coisas chatas. Sim, o Zenocrin, ele é realmente fantástico. E eu queria aqui, só para finalizar, que nós temos no nosso gotasdaterra.com um estudo bem legal, na verdade, vários estudos a respeito da questão do sono com os óleos essenciais. Então, eu vou colocar aqui no chat. Não, mas eu vou colocar aqui no chat. Mostra para o pessoal que é novo, o que é o Gotas da Terra, onde é que está e como é que chega lá, por favor. Ok. A ligação das 9 foi cancelada, tá? Passou para amanhã. Ok. Vamos lá. 50 pessoas, mas amanhã a gente faz isso. Ok. Você está me Letícia confundindo, aparece.
Ela colocou o link do Gotas da Terra aí no chat para vocês terem, tá? Então, vamos lá, esse é o nosso site do Gotas da Terra. Então, uma das coisas que a gente está adicionando aqui, que é muito bom e faz muita diferença, é essa ferramenta de procurar. Então, por exemplo, aqui você pode colocar sono, e aí ele vai te dar tudo que tem a respeito de sono. Então, aqui nesse artigo que fala sobre a ciência dos óleos essenciais, ele está falando sobre a função cerebral e o sono. E uma das capacidades muito legais é essa revisão sistemática realizada em 2014 na Universidade de Minnesota, avaliou 15 estudos quantitativos, incluindo 11 ensaios clínicos randomizados, que examinaram os efeitos dos óleos essenciais no sono. E aqui tem a pesquisa, o estudo em inglês e a tradução pelo Google, e os pesquisadores descobriram que a maioria dos resultados do estudo sugere um efeito positivo dos óleos sobre a privação do sono e distúrbios. O óleo de lavanda foi o óleo mais estudado e de todos os estudos avaliados, nenhum evento adverso foi relatado. Aí tem outros estudos publicados pela Nursing in Critical Care, que também investigou os efeitos do óleo de lavanda na qualidade de sono. E aqui tem vários outros estudos que falam, e tem outros também que a gente tem colocado nesse tema, e esses pesquisadores apontam que o óleo de lavanda é uma intervenção não invasiva, barata e de fácil aplicação para pacientes hospitalizados que estão tendo problemas para dormir e que sentem ansiedade. Então, enfim, os mais estudados para sono tem sim sido o lavanda, mas aí inclui também o Roman Chamomile, também tem vários estudos em cima dele, outros óleos essenciais também voltados para a questão de tranquilidade, né, para restauração de ansiedade, né, e tudo mais. Então, estudos é o que mais tem, então procurem aqui nessa aba de pesquisas. Aqui tem tudo sobre os olhos, o e-book que eu peguei aqui, ele está aqui, o e-books de educação. Então, se você clicar aqui na nossa educação continuada, tem o e-book de sono, que você pode baixar lá, e aí tem todas as dicas de como você pode fazer tudo. Boa parte do que a gente falou aqui tem lá, a respeito das horas de dormir e tudo mais, e os óleos essenciais que a gente falou aqui para a gente dormir melhor, tá bom? Então, qualquer dúvida, a gente está por aqui. A semana que vem a gente volta com a próxima aula. Agradeço muito, muito mesmo a participação do pessoal e quem ficou aqui com a gente até o final. E quem quiser o e-book do Walker, do cientista Walker, manda no contato @gotasdaterra.com. Aquele e-book é muito bacana, ele tem várias pesquisas lá a respeito do sono e as dicas, e aí eu mando para vocês até amanhã. Hoje eu não vou conseguir mandar, mas eu consigo mandar até amanhã para quem estava aqui com a gente, tá bom? Então, quem está aqui hoje com a gente, contato @gotasdaterra.com, eu coloquei lá no chat, manda um e-mail para lá e fala, Letícia, por favor, e-book do sono. É isso, eu já vou mandar para vocês. Tá, gente, como sempre, começamos o ano super bem, né? A Letícia arrebentando nas aulas dela, semana que vem vai ter mais. Tá bom? Então, contamos com vocês aqui. Chamem seus amigos, não tem que ser parte Uma coisa muito importante é que dia 7, agora, a gente tem uma reunião com a do Terra Americana daqui a pouco, acho que... Daqui uma hora. A gente vai ter um Zoom com eles e para falar sobre o evento que a gente vai ter no dia 7. Vai ser um evento que o Gotas da Terra vai fazer ao vivo, nenhuma outra vai ter esse evento ao vivo e vai ser traduzido simultaneamente. Então, convide seus amigos. A do Terra vai lançar um novo produto de nutrição, então vai ser muito, muito bacana. Eles vão lançar uma linha nova de nutrição e vai ter Dr. Hill falando, vai ter cientistas, além do Dr. Hill falando, Emily Wright, vai ter bastante pessoas falando sobre essa parte nutricional, porque eles falam, né, o 2021 vai começar do jeito que você definiu, do jeito que você quer que aconteça, e nós vamos estar aqui para ajudar vocês. Então, nós vamos dar mais detalhes, porque a gente vai ver hoje se vai ser feito pelo Zoom, essa aula, ou se vai ser feito ao vivo pelo YouTube. No Telegram a gente vai falar para vocês onde é que vai ser. Sim. A gente vai mostrar o link para onde a gente vai fazer essa transmissão, mas é bem provável que a gente faça aqui junto no Zoom, tá? E eu faço aqui, pelo meu headset, a tradução simultânea com a do Terra... A menina não existe. E ela quer me convidar para 11h30 da noite e meia-noite. Ha! Duvida! Tchau, gente! A gente se vê na quinta-feira. Beijão para vocês. Valeu! Até mais! Tchau, tchau! Obrigado, Lê! Nota 10, hein?